bom dia, salve, salve, alegria, salve, salve, a simpatia. Ótimo domingão, obrigado por você nos receber. Nós estamos aqui na TV Vitória, primeiro para desejar uma feliz Páscoa e já em câmera aberta, aqui ó. Paula, está começando mais um programa Eu, Você, Nós e o Terceiro Setor. E hoje um tema maravilhoso com as nossas convidadas de excelência. Apresenta para quem está em casa, Paula. Gente, hoje nós vamos falar sobre a relação entre as famílias típicas e as famílias atípicas. Como que a gente consegue encaixar melhor e fazer uma inclusão de fato. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Poliana Paraguaçu, que é presidente da AMAIS, e também com a Fernanda Mapa, que é psiquiatra da criança e do adolescente, né, Fernanda? Isso aí. Sejam muito bem-vindas, então, gente. Vamos começar a entender para quem está em casa e traduzindo o que seria uma família típica e uma família atípica. Até porque eu tive numa família dessa, daqui a pouquinho a gente vai entender. Mas nada como uma autoridade para falar para a gente. E aí, Fernanda, me achará? Então, família típica seria aquela família em que todas as crianças ou todos os seus componentes, né, pai, mãe, irmãos, tio, tia, primos, não estariam dentro do espectro ou não teriam alguém com algum transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Enquanto que a família atípica seriam famílias que contêm em seus membros pessoas com, em seu núcleo, pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Não obrigatoriamente, e aí isso tem que ficar claro, uma família atípica seria composta somente por pessoas dentro do espectro do autismo, tá? Famílias que tenham crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pessoas com transtorno do aprendizado, inclusive pessoas com superdotação, altas habilidades, também são consideradas famílias atípicas, famílias neurodiversas, né? Entendi. Só fazer um recorte, que recentemente nós tivemos a grande caminhada, né? Sim, foi domingo passado. Autismo, de algo sensacional, e recortando que nós temos cerca de 2 milhões de brasileiros com espectro autista, não é isso? Mas com dados ainda defasados. Então, tem uma legislação recente para tentar incluir no censo a obrigatoriedade de falar, você tem um autista na família? É isso, Poliana? É isso. Tivemos aí, né, essa pesquisa para esse novo censo demográfico, mas o que aconteceu é que várias famílias que têm filhos com TEA não passaram pelo questionário, que eram 2 tipos de questionário. Foi o que aconteceu exatamente na minha casa. Na minha não perguntaram, ou seja, o meu filho acabou não sendo contabilizado. Vai dar hoje um novo dado, mas ainda precisamos filtrar melhor. Poli, e na sua família é só o Felipe com TEA? 3 meninos, só o Felipe diagnosticado com TEA. Desde que idade? Assim? 2 anos e 3 meses. Assim, foi alguns anos atrás, já vai fazer 20. E quando a gente fala de autismo, ele só diagnosticado, mas o diagnóstico é da minha família. Claro. Né? Porque por várias vezes você tem que sair de um lugar. Por isso que eu perguntei sobre... o Felipe perguntou sobre a questão da família. Exatamente. Porque não é algo isolado, né? E agora eu quero fazer uma propaganda importante, já que você chamou aí para a questão de domingo passado, que foi a caminhada. Eu estou uniformizada, gente. Essa camisa aqui fala muito, que é a camisa do respeito, que é a temática da campanha desse ano, né, Poliana? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Foi a temática da campanha, na verdade, uma parceria. Uma ideia da Fernanda, como é que foi isso? Isso aí. Foi uma ideia sentada no almoço, ela viu essa camisa e dali surgiu a ideia. E já tem nessa campanha, né, falando do respeito, que isso muda o mundo. Porque a inclusão, ela começa nisso, é na aceitação e no próprio respeito. O autismo não tem cara. Aí eu vou aproveitar agora a autoridade da Fernanda, que é psiquiatra. A minha filha é psicóloga e trabalha numa clínica com autistas aqui na capital Vitória. E às vezes eu fico tentando absorver dela, e você vai fazer isso para os telespectadores. Há pouco tempo a gente começou a diagnosticar realmente o autismo. Às vezes era considerado uma criança desse jeito, ou não se socializava. Às vezes era birra. Às vezes era birra, às vezes a mãe era rotulada que não sabia criar direito. Exato. Como é que a partir de então a ciência, através da psiquiatria, da própria psicologia, dizendo, olha, essa criança tem autismo, precisa de um cuidado, de um acolhimento e do respeito. Fernanda? Não, então, na verdade... os dados em relação a autismo, eles vêm aumentando em termos de prevalência justamente por conta de uma maior informação, de um número cada vez maior de pesquisas acerca desse assunto, tá? Então, hoje a gente tem uma crescente em termos de estudos justamente para validar essa questão do diagnóstico. Desde 2013, a gente vem
usando o termo transtorno do espectro do autismo. E aí, como todo espectro, você tem uma paleta muito grande de possibilidades, que vai desde aquelas crianças com comprometimento muito severo, que é aquela criança que a gente já, meio que de livro, né, de televisão, Textbook, que é aquela que tem os flappings, que fica muito isolado no cantinho, até aquela criança que realmente tem um potencial cognitivo preservado, por exemplo, né, tem um ótimo potencial, só que não tem um bom padrão de comunicação ou não tem um bom padrão ali de relacionamento interpessoal. Então, a gente ficou nesse espectro e a partir também dessa abertura maior de possibilidade, você vê que mais pessoas vêm buscando tratamento, intervenção, principalmente as intervenções precoces, né? As intervenções o que é mais muito cedo, importante, melhor. né, gente? Sim, o que não quer dizer que intervenção tardia também não tenha um bom resultado. A gente tem que desmistificar isso, porque senão muitas famílias acabam desistindo, acomodando. Ai, meu filho teve diagnóstico só com 15 anos, eu não tenho mais nada para fazer. Não é bem assim. Nós conhecemos, vocês conhecem, ele foi até um personagem da campanha que o IAB fez ano passado em parceria com a TV. Ele recebeu o diagnóstico dele, o Tony, aos 17 anos, 18, por aí. Então, e é um menino inteligentíssimo, um menino lindo, esteve aqui na redação, causou, mas é talentoso, tem um trabalho maravilhoso com a música, ele até apresenta stand-up, uma coisa assim, de comédia. Enfim, tem muitas possibilidades. Tem muitos talentos. Existem muitos talentos. Agora, dentro desse universo autista, o Fuli foi conhecer o Juan, que é um adolescente. O Juan já é adolescente, né, gente? Já adolescente. Um adolescente filho da Paulinha, que também é nossa parceira, também faz parte da A+. E teve um bate-papo maravilhoso com ele. Vamos acompanhar. Sorriso de quem vive intensamente. A gente descobre nos primeiros minutos perto do Juan que normal é ser diferente. Ele é uma criança que ele está tentando se adequar a um ambiente onde que ele é desconhecido para ele também. E ainda mais porque ele tem dificuldade de ter domínio sobre os excessos de estímulos que ele recebe. Você consegue ter, mas o cérebro do autista não consegue filtrar as coisas. Eles são diferentes, mas eles são humanos. Juan hoje tem 15 anos, nasceu na Espanha, veio novo para o Brasil e quando foi preciso frequentar a escola, veio a descoberta. Eu nunca tinha ouvido falar a palavra autismo na vida. Então, quando a diretora da escola me disse, seu filho é autista, para mim foi uma interrogação. O que é isso? Segundo os últimos levantamentos, são mais de 2 milhões de brasileiros com o chamado transtorno de espectro do autismo. O Juan primeiro foi acolhido pelo amor materno, depois pela PAI, atualmente pela Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Mas o que faz a diferença aqui é isso, a família. Ô Juan, você ama a sua mamãe? A sua mãe. Ama muito? É muito amor? Muito. O que você mais gosta na sua mamãe? Olha, gosto de beijo de quimon. Beijo de esquimó. Beijo? Mostra como é que é esse beijo de esquimó para eu ver. Vai lá. Do encontro dos diferentes surge um novo. Aí está a diferença que faz das pessoas únicas. O mais legal é ver a amizade dele com o primo Daniel. O meu Juan, ele é muito legal. Ele só conversa com as crianças ou com os adultos que ele ama. A gente trata o Juan dentro de casa como uma criança aqui normal. Então, a gente tenta não mostrar para ele as dificuldades. A gente tenta mostrar para ele que ele pode. A nomenclatura define as famílias como típicas e atípicas. As imagens mostram que isso só fica mesmo na nomenclatura. Existem a neurodiversidade, existem os neurodiversos, existem as pessoas atípicas. Então, é um propósito mesmo de Deus que nós sejamos as vozes dessas crianças. Essa cena aí, o Juan quis no final da matéria que eu desse a ele um abraço de urso. Eu tive que aprender o que era um abraço de urso, daquela pegada. E a gente chamou a Paula de Paulinha. Olha só,
Quando a gente fala do convívio das famílias típicas e atípicas, a Paula me deu vários depoimentos. Um deles me emocionou muito, porque eu tenho uma mãe do tamanho dela, baixinha assim. Ela teve que aprender artes marciais no momento que o filho dela dava uma crise. E ela foi obrigada muitas vezes, Fernanda, Poliana e Paula, a sair de alguns ambientes, de lanchonete, de restaurante, de ônibus em movimento, parando, porque as pessoas não entendiam o que ele estava dando ali. Não sei se o termo certo é uma crise. Olha que coisa séria. E algumas vezes, quando ele dava a crise, para protegê-lo, ela tinha que fazer uma técnica de imobilização. E algumas pessoas dizendo, esse menino não é assim porque não tem mãe, que a mãe não sabe educar. E quando a gente quer que as famílias típicas e atípicas se aceitem com respeito, eu disse na matéria, do encontro dos diferentes surge um novo. Quando você passa a conhecer a dor da outra família, de uma mãe, o respeito vem e o entendimento também. E aí, como é que é fazer esse congraçamento de famílias típicas e atípicas em busca desse respeito? Pois é, eu falo que eu passei isso dentro da minha casa. O meu mais novo teve que ter uma aceitação do mais velho. Então, muitas vezes, está dentro da casa da gente. E essa é a luta. É mostrarmos, é divulgarmos, é provocarmos, é informarmos. Porque através disso nós vamos juntando as peças desse grande quebra-cabeça que é o autismo. Tem alguma maneira, Fernanda, da gente conseguir fazer isso de forma mais eficiente? O que a gente pode dizer para as famílias que são típicas para que se abram, gente? A gente tem que abrir a mente e o coração para aceitar as diferenças. Ensinar as crianças a ter exatamente o respeito, né? E aí, respeito, aceitação, ela não vai passar única e exclusivamente por questões outras que não aquelas que estão dentro de casa. Porque familiares mesmo. Se eu não consigo ter dentro de casa um respeito mútuo, como que eu vou respeitar o outro? No ambiente de escola, a gente também precisa, ainda, a nossa luta ainda é muito grande com relação às questões relacionadas à inclusão escolar. Porque o segundo ambiente em que a criança mais frequenta, criança, adolescente, a pessoa com autismo acaba sendo o ambiente ainda, o ambiente escolar. E aí, quando as outras crianças não recebem informações, não recebem nenhum tipo de orientação para entender que o diferente é diferente mesmo, porque é diferente, né? Ou não consegue entender porque uma criança, por exemplo, com TDAH, saindo um pouquinho do autismo, indo para o TDAH, por exemplo, só para a gente deixar essa questão da neurodiversidade bem mais ampla, se a gente não consegue entender por que a criança com TDAH precisa de fazer a prova com tempo maior ou numa sala com menos barulho, ela precisa, por quê? Porque ela é diferente. E aí a gente só vai conseguir entender a diferença, né, entre as diferenças quando a gente consegue colocar todo mundo no mesmo patamar. Porque o diferente vai precisar de um degrauzinho a mais, pode ser necessário 2 ao invés de 1 só. Então, essas diferenças precisam ser trabalhadas na escola, precisam ser trabalhadas em casa para que a coisa aconteça. Paula, vamos fazer uma prestação de serviço para quem está em casa, porque apesar dos números, do apoio, do amor das mães, eu digo que as mães são as grandes heroínas e em outros depoimentos que a gente não vai citar, nós tivemos casos de maridos que não suportaram isso. 70%, mas isso é muito comum. Eu ouvi um relato de um homem, um profissional bem sucedido, que hoje no mercado estaria ganhando 12, 13 mil reais. Ele é hoje morador de rua, porque ele não suportou o fato de ter um filho autista e deixou tudo para quem? Para a mãe. Então, Fernanda, só para a gente dizer o seguinte, a gente fala dos aspectos, eu vou falar de uma maneira leiga, seriam as classificações, até para a gente poder passar para as famílias capixabas, procurarem os especialistas para poderem acolher melhor, talvez, os filhos. Como é que a gente faz essa identificação? Porque a gente só fala do caso severo, né? Mas existem outros aspectos do autismo. Hoje em dia a gente fala, né, tem essa questão do espectro e agora a gente fala mais em nível, né, nível 1, nível 2 e nível 3, considerando a questão da necessidade de suporte. O que não quer dizer que o nível 1, por exemplo, que é lá, quando criança, o nível 1, sem intervenção nenhuma, pode migrar, por exemplo, para o nível 2 de suporte, ou seja, um nível maior de suporte por conta de não conseguir, muitas vezes, ter um bom padrão de comunicação, ter um bom padrão de interação social. Então, é muito importante, de fato, que as intervenções aconteçam justamente para que as habilidades sejam desenvolvidas e para que aquela criança precise cada vez menos de suporte, ou seja, para que caminhe, de fato, para uma autonomia, que é o que a gente deseja para todo filho. Nível 1, né, que tem um bom suporte escolar, um bom suporte familiar, as intervenções, está numa boa escola, uma escola parceira,
pode realmente ser o que quiser, vamos dizer assim. Agora, vou te interromper, Fernando. Você falou uma expressão que eu gostei muito, uma escola parceira. Isso não é fácil de encontrar, gente. É uma grande carência. E a gente sabe também que, normalmente, para lidar com pessoas atípicas dentro da escola, a gente precisa de um outro profissional lá dentro, né? Eu não sei como que é o nome, se é um coordenador, se é um orientador que fica dentro, supervisionando, apoiando esse professor. A lei fala, né, Poli, em profissional especializado. Só que quando você fala profissional especializado, você abre um leque muito grande. É um termo muito amplo e que não define exatamente como e qual qualificação esse profissional precisa ter. Entendi. Então, muitas escolas, né, usam, por exemplo, da figura do estagiário, que é uma pessoa que está em formação. Outras escolas usam, por exemplo, as escolas municipais, algumas usam o professor da educação especial, geralmente no contraturno. Não obrigatoriamente na aula, no horário da aula regente, que era o mais interessante, porque o mais interessante é a criança estar com as outras crianças, né? O contraturno é super importante, de forma alguma a gente precisa tirar o contraturno. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas é importante a mediação também com as outras crianças, né? Que seriam ali típicas, justamente para promover de fato a inclusão. Desculpa, Poli, você passou por isso com o Felipe? Ele cursou a escola regular, como é que foi? Porque agora ele já está com 20 anos, né? Já é um adulto. Terminou o ensino médio. O Felipe, ele tem uma dificuldade cognitiva. Sim. Apesar de ter aí, vai fazer 20 anos, mas a idade cognitiva, 5, 6 anos. Isso causa uma dificuldade ainda maior quando a gente fala de escola. Porque quando ele foi começando a ter noção da diferença, ele já falava que ele não queria ir. Nossa. Então ainda tem que a atividade adaptada não era a mesma. Não ficou um ambiente legal para ele, não se sentiu bem. Fica aversivo, né? E aí é um processo de inclusão, onde, né, e essa parceria é muito importante. Eu falo que é chegarmos num ambiente escolar, o que eu posso fazer para contribuir aqui? Qual a parceria? Né? Porque depois isso vem como consequência. Por isso que eu falo, nós somos instrumentos de uma transformação social e de uma cultura. Que é a frase que eu sempre uso, que a pedra que eu pisei, outra mãe não pisa, que se pisar, dói menos que doeu para mim. Então, nós somos instrumentos disso. Todas as mães sempre falam a dor e o amor de ter um filho autista. O que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar, na sua opinião, Poliana? Preconceito. Eu acho que esse ano a frase Ela olhou para mim, gente. Olhei. Respeito. Isso muda muito. É o olhar de preconceito. Hoje está na minha casa, de acordo aí com o que vem vindo do número, né? A cada 36, daqui a pouco está batendo na porta de todo mundo. Então, dê as dicas de como a gente mudar e ter mais respeito. O que uma mãe de um autista gostaria que o filho dela não sofresse ou que fosse acolhido? É ensinar para os filhos dentro de casa a respeitar o amigo, a respeitar as diferenças. São os olhares, é mostrar que existem diferenças. Que nós aqui somos diferentes. E tudo bem. E tudo bem. Não, e que, assim, tem pessoas que têm habilidade para tal coisa, mas outra pessoa tem habilidade para outra coisa. Que era o que a gente estava falando aqui das habilidades, né? E é muito isso, não porque tem autismo não vai ter habilidade para nada, né? Muitas vezes tem crianças que têm comprometimento cognitivo, por exemplo, mas têm uma habilidade para desenho, que é uma coisa sensacional, para pintura, que é uma coisa tremenda, para cálculo matemático, que é uma coisa também muito, muito maravilhosa. Então, é buscar e potencializar as habilidades e não ficar focado somente na deficiência, né, da dificuldade. Exatamente. Olhar sempre para o positivo, né, Felipe? Uma mão de acolhimento, dizer que estamos todos juntos em uma grande causa que é fazer o bem, não importa a quem. Um coração quente com mais gente, tá bom? Quero agradecer a Fernanda, a Poliana e agradecer mais uma vez a Paula, porque mais do que a missão, a gente tem um propósito. A missão, ela termina um dia, o propósito é ad eterno. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês. A gente se vê. Dá tchau, sei lá quando, mas a gente se vê. Tchau. Bom domingo, boa Páscoa. Ótima Páscoa.